Então, gente, vamos lá. A gente parou na letra D, não foi? Senão separado. Então, letra D, senão separado. E a letra E? Mesma coisa, senão separado. É uma condição. Ok? Dúvidas? Ou seja, senão separado, formos à praia, forem à praia, visem. Muito bem, Juliana, é isso aí. É prática, não tem jeito. Português é prática. Leitura e prática. Iremos à praia, senão, mesma coisa, uma condição, e a letra E também é uma condição. Ok? Então, vamos para número 2. Empregue a forma correta encontrada nos parênteses. Aí nós temos lá o bairro, né? E número 2. Aí faz tratamento pro cara, de dente. Tá devendo o cara. Ah, tem que pagar. Eu falei, caralho, manda um dia pra mim que eu pago ele, caralho. Mas você tá foda. Não. Você vai fazer o quê? O que não sabe o que eu fazer? Mega, com 2 extensores Mesh, mais o melhor do streaming com Globoplay por R$ 129,90 por mês. Assine pelo site, telefone ou na loja. 20 ofertas assim, só na Black tá Claro. Toda a cremosidade suprema do malte. Agora em novas combinações. Isso é cremosidade. Beba com moderação. Tô tentando desligar, gente. Só um minuto. Teremos uma atração internacional aqui nesse palco. Pronto. Então, gente, vamos lá. Empregue a forma correta encontrada nos parênteses. O bairro, onde ou aonde moro? O seminário de literatura foi mal ou mal com o apresentado, né? Então, a gente tem que pensar em qual vai ser a que mais vai se encaixar nesses exemplos. Qual vocês acham que é a certa na letra, na número 1? Aonde, com A, né, fala de movimento. E onde, com O, fala de permanência, né? Lugar, o bairro, é um algo que é permanente ou é algo que se movimenta? Então, vamos analisar, ok? E a número 2, o mal com L é o oposto de bem, o mal com U é o oposto de bom. Vamos olhar aqui quem acertou. Então, como vai ficar? Número 1, aonde ou onde? Onde, muito bem. E a número 2, o cenário foi mal com L ou mal com U? Mal com L, isso daí. Então, certíssimo. Então, o número 1 é onde e a número 2 é mal com L. Ok? Aí, agora, vamos para o número 3. Assinale a alternativa em que o uso de mal e mal está de acordo
com a norma culta da nossa língua. Então, a gente tem que ver se, nesse caso, está certo. Qual dessas está certa? Parece mesmo. Então, a primeira. Mal chegou a dizer que estava tudo bem. Mal chegou a dizer que estava tudo bem. Mal chegou, né? Esse mal é o contrário de bom ou o contrário de bem? Ele representa o quê? Ele representa uma coisa mal ou alguma coisa incorreta, né? O que que ele representa nesse caso? O mal com ele vai representar uma coisa indevidamente e negativamente, né? E o mal com um vai representar uma coisa difícil, ruim, incapaz. Então, esse mal com um tá certo ou não? Como teria que ser? Então, ó, a letra A não está certa, porque que teria que ser? Porque foi mal, ou seja, chegou de forma inadequada, né? Então, teria que ser mal com L. Agora vamos para a letra B. Então, aqui a letra A tem que ser mal com L, tá errado. Letra B, aquela clientela é muito mal agradecida. Vamos levar nesse caso mal agradecido. Mal agradecido quer dizer que é ruim ou quer dizer que é indevido ou negativo? Ou está mais para o lado do ruim, do maldoso? Qual o lado que estás, né? Tá ao lado do mal com o, que é o lado ruim maldoso. Teria que ser com o aqui, né? Então, aquela criança é muito mal agradecida. Ela é mal, ela é ruim. Então, tem que ser com o. E isso está do lado do maldoso, né? Maldoso, de mal mesmo. Com o. Letra C. O mau humor daquele instrutor estava lendo normal. O mau humor, ele estava negativo, ele estava incapaz incorretamente, ou ele estava mais para o lado do mal, da questão da bondade, de ser ruim, né? Então, o humor dele estava mais para o lado de ser negativo, ou estava mais para o lado de ser maldoso, nesse caso. É mal com
O mau humor, né? O mau humor tá mais pro lado de ser ruim, né? É só a gente virar ao contrário nesse caso. Mau humor, existe bem humor? Ou existe bom humor? Esse caso está certo, a letra C é a alternativa que está de acordo. Por quê? Porque o humor, nesse caso, o mau humor, é com U, por quê? Porque ele é o contrário de bom, né? A gente tem o bom humor, então, ao contrário de bom, é o mal com U, porque ele é ruim, ele é nocivo, né? Então, a letra C é a certa. A letra D não é, porque mal arrumada, nesse caso, tem que ser com L. Por quê? Porque mal arrumada vem de bem arrumada. Então, o contrário de bem é mal com L, né? Nesse caso, arrumada estava arrumada no caso de estar incorretamente, né? Não estava correta, né? Estava incorretamente. Então, é mal com L. Vocês conseguiram entender a diferença? Tem alguma dúvida? Sim, isso daí tem que prestar bastante atenção. Então, vamos para o uso do porquê. Gente, esse o porquê é mais tranquilo, tá? Então vamos lá. Uso do porquê. O porquê junto sem acento, ele vai ser uma conjunção explicativa, tá? Então sempre porquê junto sem acento, lembra de explicação de um fato, né? Então nós temos lá, exemplo, volte durante o dia porque a estrada é muito ruim, tá? Então ela geralmente aparece no meio da frase, tá? Explicando alguma coisa. O porquê separado, ele vai ser, né? Vai ser usado numa frase interrogativa. Ela pode ser direta ou indireta, né? Na forma direta ficaria: por que devemos nos preocupar com o meio ambiente? Então, sempre no início de frase, né, quando você vai fazer uma pergunta de ordem, né, direta ou indireta, e você quer fazer a pergunta em si, você tem que colocar o porquê separado, tá? Porquê separado com acento né, indicado para dar uma pausa, né? Antes de uma pausa, ele vai ficar no final da frase, ok? Então, é o mesmo caso de cima, tá? Só que, nesse caso, ele vai vir antes de uma pausa, tá? Ocorre no final da frase. Mas ele vai receber acento, porque você ainda tem coragem de perguntar por quê? Ok? E o porquê junto com acento vai ser equivalente a motivo, razão de algo, né? Então, ele sempre acompanha o artigo o. Então, você quer saber se aquele porquê está certo? Olha o artigo o. O artigo o apareceu, então, nesse caso, o porquê com acento, tá? Sempre vai ser assim. Alguma dúvida? Pode colocar no chat se alguém tiver dúvidas, ok?
Então, vamos continuar. Exercício. Assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Você sabe por que ela foi embora? Por que você quer saber disso? Essa decisão foi tomada por quê? Alguém sabe por que estamos aqui? Então, ou seja, né? Vamos pensar. Qual é a que está errada nesse caso? Então, temos que ver qual está errado. Vou deixar 2 minutinhos para vocês pensarem qual vocês vão colocar, ok? Tem que ser a errada. Letra D, vamos pensar. Alguém sabe por que estamos aqui? Seria o porquê, mas esse caso seria o porquê estamos. Mas ele colocou o porquê ou só colocou porquê? Porque não apareceu a letra O ali, né? Então, nesse caso, não é porquê com acento. Ok? Não é a letra D. Então, vamos corrigir. Gente, a certa, né? O que está errado aqui no caso é a letra C,
Tá faltando o ponto de interrogação. Lembra que quando ele aparece no final da frase tem que ter o ponto? O ponto. Ponto não, gente. Nossa, não. Tem que ter o acento. Tá faltando um acento na letra C. Vocês lembram? Que a gente tem que colocar o acento? Não é mesmo? Então, ó, nesse caso, a letra C está errada, porque tem que ser com acento aqui. Ok? O de cima, a letra A está certo, letra B está certo e letra D também. Porque nesse caso, porque sem acento separado, ele quer dizer, né? Pelo qual e pelos quais, nesse caso, né? Então, ele vai precisar de uma ordem indireta, né? Ordem indireta. Então, sabe por que ela foi embora? Então, nesse caso, quando ele aparece no meio, ele quer dizer o quê? Por qual razão, né? Pelas quais ela foi embora. Então, é mais ou menos isso. Vocês conseguiram entender, gente? Então, vamos para o próximo. Indique qual frase que está correta. Por que você está gritando comigo? Vou embora porque estou muito cansada. Alguém me diga o porquê de tanta confusão. A Helena sabe por que foi chamada à direção? Qual está certa nesse caso? Muito bem, é letra B. A letra B é a única que está correta. Por que que a letra A não tá certa, gente? Primeiro que porque tem que ser separado para iniciar, né? Pergunta. Então já está errado ali. A letra A. A letra C, o porquê, precisa ter acento circunflexo. Então também está errado. E a letra D, né, tem que ser separado, né? Então, porque ele é usado de por que motivo, por que razão. Então, ele é de caráter interrogativo. Então, se ele é de caráter interrogativo, porque tem que estar separado na letra D. Então, a única que segue aí a regra é a letra B, né? Vou embora porque estou muito cansado, ou seja, a explicação da pessoa, né? Porque ela está indo embora. Ok? Então, acerta a letra D nesse caso. Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Tá tudo ok? Ou alguém tem alguma dúvida?
Não, Júlia, até que tá indo muito bem. É só mais na parte mesmo do mal que deu que precisa praticar, né? Que a parte do mal também é um pouco confusa. Mas o restante está indo muito bem, Juliana, muito bem. Ok? Não precisa se preocupar, não. É só mesmo essa questão do mal, do L com 1, que é um pouquinho mais complicado. Alguém mais tem dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Tá, ok. Então, gente, tenham uma ótima noite. Aqui eu encerro a aula, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Aguardo os trabalhos, né? O pessoal ainda precisa entregar até sexta-feira que vem. Não esqueçam antes da aula, ok? Assim, né, que for entregando, eu vou tentar já ir corrigindo e mandando o quanto cada um tirou, tá? Pelo e-mail, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um bom fim de semana, um bom feriado, tá? Até semana que vem. Boa noite para vocês.